Cada convenção tem um propósito. E o propósito dessa é que os que não nasceram de novo vão nascer de novo. Que os que foram crentes e se esfriaram, Deus vai esquentar. Vai esquentar com o poder do seu Espírito. Que os que se sentiam fracassados, Deus vai levar ao êxito, ao sucesso, à conquista. Nessa convenção, Deus quer encher vocês do Espírito Santo. Quantos desejam isso? Dê um aplauso a Jesus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 30. E diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema o privilégio de ganhar almas. Mas vamos dizer ao Senhor para que fale conosco. Pai, fale ao nosso coração. Ministra as nossas vidas. Que hoje a Tua palavra seja revelada a nós. Para que possamos entendê-la, guardemos, pratiquemos e declaremos. Isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. O privilégio de ganhar almas. Bem, eu não sei quantos de vocês têm ganhado pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esses 8. Quantos de vocês têm ganhado almas para o Senhor Jesus Cristo? Vejam, isso de ganhar almas implica depender de Deus. Desde que eu me converti, no meu coração está o ganhar almas. Os primeiros 9 anos, eu ganhava almas, mas não muitas. Havia pastoreado várias igrejas. A última igreja eu a recebi com 30 pessoas. E com um ano já éramos 120 pessoas. E terminou o ano. Eu comecei a ver que as pessoas iam minguando. Discípulos. Um que tinha muita autoestima não voltava para a igreja. Aí eu me coloquei para visitar alguns deles, e entre eles, o líder de jovens não tinha voltado. Eu vou lá, visito sua casa. Eu falo com ele e digo: você faz falta, volta para a igreja. E esse jovem, com uma altivez, me falou: um dia desse eu te visito, pastor. Ui, isso me feriu. E eu disse: Senhor, isso é o pastorado? Rogar às pessoas para que elas tenham a tua bênção? Se isso é pastorear, eu não quero, então. E eu renunciei à igreja. E o mais tromente é que eles aceitaram a renúncia. E eu fiquei sem pregar. Claro, eu tinha amigos, presidentes de denominações, que eram meus amigos. Eles me procuraram. Quando sabiam que eu não estava debaixo de nenhuma igreja, me convidavam, me ofereciam de tudo, e eu dizia: não, obrigado. Eu não estou interessado. E depois de 4 meses, nós estamos de férias com a família. E nesse tempo, imagina essa tribulação. Nós estávamos na praia,
pertinho do mar. Imagina esse sol que vem e pega uma pessoa, essa água do mar, que move uma pessoa de um lado para o outro, aí desfrutando. Mas numa tarde, eu pego uma cadeirinha, aí perto do mar, e eu comecei a orar. Eu estava orando, quando de repente eu sinto que alguém está atrás de mim. E eu estava numa dessas cadeiras de balanço. E eu escuto uma voz que diz atrás: eu sou o ancião de dias. Esse nome eu só vi uma vez na Bíblia. E fala do poder grandíssimo de Deus, o ancião de dias. Que não há ninguém que tenha mais anos que ele. E ele me disse: prepare o teu coração, porque eu falarei contigo. E eu comecei a orar, a louvar, a glorificar ao Senhor com toda a minha alma. E logo ele me disse: eu vou mover a tua cadeira? E eu estava me mexendo, e quando ele falou isso, eu fiquei quieto, esperando que o Senhor viesse, assim como os pais quando os bebês ficam lá esperando. Mas eu esperei um pouco e não aconteceu nada. E aí eu continuei me mexendo. E eu voltei a escutar outra vez a voz que disse: eu posso mexer sua cadeira diretamente, mas eu prefiro fazer isso através de você. Eu posso falar às almas diretamente, mas eu prefiro fazer isso através de você. E logo ele me disse: sonha com uma igreja muito grande, porque os sonhos são a linguagem do meu espírito. Porque a igreja que você pastoreará será tão numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu, que de multidões não se poderá contar. Pense nisso. Bem, falou quase como uma hora. Mas pense nisso. O próprio Senhor falou comigo. Me disse: eu vou mexer a sua cadeira. Eu esperei. Eu posso fazer isso diretamente, mas eu prefiro fazer através de você. Escutem. Deus pode pregar para as pessoas do seu bairro, do lugar onde você está, mas o próprio Senhor disse: eu posso fazer, mas eu prefiro fazer através de você. Você está entendendo isso? Vocês estão entendendo que essa convenção não é para passear. Essa convenção é para que Deus nos fale a cada um de nós. E se Ele fala conosco, aquele que espera que o que Ele diga para nós, Ele espera que nós estejamos obedecendo, mas tem muitas pessoas que, sabe, eu me refiro às pessoas do mundo, que têm suas próprias prioridades, seu próprio enfoque, sua própria visão, mas uma grande maioria não quer saber nada de Deus, nem de Jesus Cristo. Mas o Senhor sabe de tudo isso e reservou um remanescente que entenderam que o Senhor é real, que o Senhor é o único Deus e não há ninguém que possa substituí-lo, que somente nele está a vida eterna e que somente através dele depende o nosso destino. Mas o próprio Senhor ama as pessoas. Ele as ama tanto que enviou o seu Filho, o seu único Filho,
para que ele tomasse o nosso lugar, esse lugar onde nós estávamos contaminados pelo pecado, para que o próprio Senhor ofertasse a sua vida por nós. O próprio Senhor pagou o preço da nossa salvação. Escutem, alguns pensam que a vida está somente aqui. Que quando a gente morre, acabou e tudo termina. Bem, isso acontece aos cachorros. Os cachorros morrem só, vão até aí, eles não ressuscitam. Isso acontece com todos os animais. Mas nós, o Senhor não nos criou como cachorros, nem como vacas, nem como cavalos. Embora alguns se portem como bestas, como mulas, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Escute, Deus nos fez seres trinos. Temos espírito, temos alma e temos corpo. O espírito é o que nos conecta com Deus. A alma é o ponto intermediário. E o corpo nos conecta com a natureza. A primeira rebelião que houve na época que foi a época de Adão foi porque a alma se uniu com o corpo. Ele dera um golpe de estado ao espírito e foi aí que, ao matar o espírito, praticamente se rompeu o contato com Deus. Quando o próprio Senhor, quando ele viu que a humanidade precisava de um Redentor, ele falou com seu filho Jesus e disse: Filho, será que você pode ir até a terra, se tornar uma pessoa humana e ofertar a tua vida para que as pessoas sejam salvas? E o que Jesus disse? Fazer a tua vontade, ó Pai, me agrada. Vejam o coração de Jesus. Fazer a tua vontade, ó Pai, me agradou. Sendo o próprio Deus, Jesus, quando ele esteve na terra, ele não falou nada por si mesmo. Tudo o que ele falou foi o que ele ouviu e recebeu do Pai. Sendo ele o próprio Deus, ele esteve toda a vida submetido à direção do Pai. Agora, muitos de nós conhecemos a Jesus, tivemos um encontro com Jesus, conhecemos da palavra, mas cada qual interpreta a sua própria maneira. E muitos não estão submetidos ao que Deus está nos dizendo através da palavra, mas começam a aceitar uma filosofia onde diz: eu posso me dar ao luxo de pecar, de fazer algumas coisas e logo eu me arrependo. Escute. Quando Deus nos redimiu, não foi para que um dia nós fôssemos santos e no outro dia ímpios. Escutem isso. Eu atendo muitas pessoas e eu sei que há uma grande maioria que quer amar ao Senhor, mas o espírito da carne humana está dominando. Ter a Jesus no coração significa algo. Que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Significa, como disse Paulo, já não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. E o que eu vivo nessa carne, e o que eu faço,
é pelo Espírito de Deus. Nosotros tenemos Nós temos um Espírito que es más poderoso que é mais poderoso que o Espírito que había tenido Adán. que Adão Tenemos teve. el mismo Nós temos o espíritu mesmo de Jesús, Espírito de Jesus. el mismo Señor O mesmo Senhor. antes de partir. Dijo O próprio Senhor, antes de partir, disse aos seus discípulos: Eu não os deixarei órfãos. otra vez a vos. Eu virei outra vez a vós através do Espírito. E o Senhor mandou o seu próprio Espírito para morar dentro de nós. Cuando yo me levanto, Quando eu me levanto, primera conexión, a minha primeira conexão é com o Espírito Santo. y juntamente con Él E junto com Ele, estamos. nós nos conectamos com o Pai e com o Filho. El Padre está arriba en el cielo. O Pai está acima nos céus. Jesús está arriba en el cielo. Jesus está acima nos céus. Mas o Espírito Santo está Debe estar. e deve estar dentro de nós. Porque Él vino a vivir Porque Ele veio para dentro de viver nuestras dentro das propias nossas vidas. próprias vidas. ¿Cuántos dicen aleluya? Quantos dizem aleluia? Dale un aplauso a Jesús. Dá um aplauso a Jesus. Fuerte ese aplauso a Él. Forte esse aplauso para Ele. Y por eso en esa experiencia E por isso, nessa experiência, que el Señor me dijo, que o Senhor me disse: yo soy Eu sou o Espírito, eu vou a cambiar tu vida. mudar sua vida, Yo voy eu a vou mover tu silla. mover tua cadeira. Y Él empezó a mover esa silla. E ele começou a mover essa cadeira e disse: Podía moverla. Eu poderia movê-la, mas Estoy poniendo mi voluntad en la tuya. eu estou colocando a minha vontade sobre a sua. Que yo mismo. Ou seja, deixando que eu mesmo fosse o que me movesse. Jesús puede predicar Jesus pode pregar aos seus colegas de trabalho, compañeros de estudio, aos seus colegas de estudo, familia que tenga. à sua família, aos seus vizinhos que estão perto de você. Ele pode fazê-lo, Pero dice, mas ele disse: Não, ahí están mis hijos. aí estão os meus filhos. Están mis hijos. Aí estão os meus filhos. ¿Cómo te llamas? Como você se chama? Berenice. Berenice. Tengo Berenice. Ele disse: Eu tenho a Berenice. Prega por mim. Él está esperando Ele está esperando su espíritu, para colocar o seu espírito em cada um de vocês. poner su espíritu. Colocar seu espírito. ¿Qué significa poner su espíritu? E o que significa colocar o seu espírito? Que ele mesmo é o que vai te inspirar a mensagem na pregação e no que você tem que ¿Se dizer. alcanza a entender eso? Você consegue entender isso? Cuando tenía Quando eu tinha 6 meses de convertido, Quando eu tinha 6 meses de convertido, la pastora de la iglesia a pastora da igreja me dice, me disse: quiero que tú prediques Eu quero que você pregue en la reunión del domingo. na reunião de domingo. Yo nunca había predicado en un púlpito. Eu nunca tinha pregado num Pero no me púlpito, preocupó. mas não me Y preocupei, todos los días. porque predicaba. desde que eu me converti, todos os dias eu pregava a todas as pessoas que eu via no meu caminho. Y cuando me dice, puede predicar. E quando ela disse: Você pode pregar, Y yo tenía mi mensaje y todo. eu já tinha minha mensagem e tudo mais. Mas quando eu pisei na plataforma Y el atril e cheguei ao gasofilácio, eu comecei a falar ocurrió algo. ao púlpito, aí algo aconteceu. Eu sentia Dominaba mi lengua. que alguém dominava a minha língua. Y ese alguien. E esse alguém era o Espírito Santo. Y empecé a predicar E eu comecei a pregar un mensaje. uma mensagem que todos ficaram assim. Diciendo, este hombre apareció. Sabe quando alguém vê uma aparição? Inspirado Eles ficaram. Espíritu Santo. E eu estava inspirado pelo Espírito Yo había Santo. preparado. O que eu tinha preparado, eu não tinha mencionado nada disso. Tudo saiu pela unção e pela bênção do Espírito Santo. E desde então, eu não parei de pregar. Ahora Dios los quiere usar. Deus quer nos usar. Alguien dice, Mas às vezes a gente diz: Senhor, más preparación. eu preciso de mais preparação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Y el Señor le dice, E o Senhor te diz: dá o primeiro passo. crea que te voy a usar. Creia que eu vou te usar. Crea que te voy a usar. Creia que eu vou te usar. Crea que eres un instrumento. Creia que você é um instrumento nas minhas mãos.
Si usted no le predica Você a prega esas personas que tiene cerca, a essas pessoas perto de você. Se você não pregar, quem você acha que vai fazer? la fe A fé vem pelo ouvir y el oír e o ouvir por la palabra de Dios. a palavra de Deus. Todos ustedes han leído la Biblia. Todos vocês leram a Bíblia. Yo eso espero. Bem, eu espero que pelo menos uma vez já tenham lido a Bíblia. Pero si no la ha leído, Mas se não leram, bem, le damos ahí una semanita. nós damos uma semaninha para que vocês leiam. Pero es que la palabra de Cristo debe Mas a palavra de Cristo deve morar em abundância em cada um de nós. Dile, Señor, permite que Diga, yo tenga el Senhor, poder de tu permita que eu tenha o palabra poder en mi da tua vida. palavra na minha vida. Y cuando uno entiende esto, E quando entendemos isso, nos va a guiar. Deus vai nos guiar. Cuando el Señor me llamó, Quando o Senhor me chamou, Ele me disse que Ele ia me inspirar. y así E assim, lo ha hecho. Ele tem feito. Yo sé Eu sei que ustedes vinieron con un propósito. que vocês vieram com um propósito. Señor, yo quiero que Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. quiero que tú me bendigas. Eu quero que o Senhor me abençoe. Me muestres. Eu quero que o Senhor me mostre o meu destino. Ok, Ok? entonces me estoy anticipando. Então eu estou me antecipando a te dizer Que Dios lo que más necesita que o que Deus mais precisa grandes empresarios, não é de grandes empresários, siervos, mas de muitos servos de Deus que se dediquem a pregar a palavra dele, glorifiquen a glorificar o nome dele, establezcan el reino a estabelecer o reino dele nessa terra. ¿Y qué es lo que tiene uno que hacer? E o que é que nós temos que fazer? Simplemente Simplesmente deixe que o Espírito Santo more em vocês e ao mesmo tempo os governe. Quando Paulo conheceu a Jesus, imagina, él se había preparado, ele tinha se preparado para ser um rabino, ele conhecia todo o Antigo Testamento. era muy elocuente, Ele era muito eloquente e por isso ele perseguiu aos cristãos. pero cuando el Señor se le apareció, Mas quando o Senhor se apareceu para ele, escute, apareceu cuando él iba a perseguir, quando ele ia perseguir os cristãos para colocá-los no cárcere e torturá-los. pero el Señor Mas o Senhor apareceu, tomó del caballo o derrubou do cavalo y le dice, e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, ¿quién eres, Señor? quem é esse? Porque él quedó ciego. Porque ele ficou cego. Yo soy Jesús. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pablo pensaba que estaba Paulo pensava que estava seguindo siguiendo a un grupo rebelde. um grupo rebelde. Y el Señor le dijo, E o Senhor lhe disse: esse não é um grupo rebelde? Eles são inspirados por mim. y me estás persiguiendo es a mí. E você está perseguindo é a mim. ¿Qué quieres que haga, Señor? E o que você quer que eu faça, Senhor? Que o Senhor lhe disse: Calle llamada Damasco. vá a uma cidade chamada Damasco. Y ahí. Espere aí, e aí eu falarei contigo. Y esa fue la conversión. E essa foi a conversão de Saulo. En un lugar solo, Em um lugar sozinho, 3 días, 3 dias, ciego. cego. Note, Observe, se preguntará, você se perguntará: ¿por qué Pablo quedó ciego? por que Paulo ficou cego? Muy sencillo, É muito simples. porque Dios nos está dando una lección. Porque Deus está nos dando uma lição. Y esta lección es para todos. E essa lição é para todos. Que cuando uno tiene un encuentro personal, Que quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, ciego al mundo, ela fica cega para o mundo. y el mundo, E o mundo desaparece para nós. nuestros ojos Os nossos olhos fijados estarão firmes em Deus. por 3 días. Por 3 dias, Pablo estuvo enquanto ciego, Paulo esteve cego, empezó a repasar todo lo que conocía ele del começou a Antiguo passar tudo o que ele conhecia do Antigo Testamento. Testamento. El Señor E aí o Senhor tirou o véu mostró e lhe mostrou, de los textos que él através conocía, dos textos que ele conhecia, que el Antiguo Testamento que o Antigo Testamento fala muito sobre Jesus. Até aí, ele compreendeu que Jesus o es era ou é o Messias que havia de vir
a terra. Y ahí fue cuando E foi aí quando ele voltou o seu coração ao Senhor, com todo o coração. ya sabía Ele já sabia que esse Jesus, que él menospreció. que ele menosprezou, por isso Llevando a la cárcel a ele estava levando ao cárcere os discípulos de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E desde então, él se volvió con toda la fuerza. ele voltou com toda a força da sua alma para o cristianismo. Aunque fue el último que el Señor escogió, Embora fosse a última coisa, fosse o último que o Senhor escolheu como apóstolo, el que más gente ganó, ele foi o que mais pessoas ganhou. más se enfocó. Ele foi o que mais se enfocou em ganhar pessoas para o reino de Deus. Ahora, Agora, ¿cuánto tiempo de convertido? eu não sei quanto tempo de convertido você tem, Pero algunos mas alguns conocidos llevan que eu conheço levam 5 ou 10 anos de convertidos la Biblia completa. e nunca leram a Bíblia completamente. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Que están convertidos. Que están Não que- medio convertidos. Não, é que eles estão meio convertidos. Porque lo que uno más ama Porque o que uma es pessoa saber mais qué es ama lo que Dios me está hablando. é saber o que Deus está falando através da sua En palavra. la palabra de Dios está A palavra de toda Deus la verdad está, que na Él palavra de para Deus cada está uno de toda a nosotros. sua verdade para cada um de nós. E se nós ignoramos a palavra, Estamos dando. nós praticamente estamos dando as costas ao Senhor. Por isso, Lo primero que uno tiene que hacer a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando se levanta, o que tem que ser? sí, lavarse los dientes. Escovar os dentes. Isso. Sí. Sim. No asustar al Señor con- Não vai assustar ao Senhor com esse cheirinho que sai da boca. Es lo primero que tiene que hacer. Primeira coisa que nós temos que Así fazer. vaya fresquito. Mas vai lá, bonitinho ao lugar secreto. Escute, lugar secreto. Lugar secreto. Esse lugar secreto é o lugar privado, onde nós podemos nos conectar com o Senhor. Desde que me convertí, Desde que eu me converti, eu sempre tive um lugar secreto para estar aí em intimidade com Deus. y si nosotros tenemos E ese se nós temos esse lugar, es para disfrutar, é para desfrutar, para nos conectar com Ele. sea el E que para que Ele seja o que nos fortalece espiritualmente. y es tremendo porque dice E é el tremendo fruto porque del diz: o justo fruto do justo es árbol de vida. é árvore de vida. Está mencionando Está un mencionando uma árvore, pero no cualquier mas não qualquer árvore. árbol de vida. É árvore de vida, não é árvore de morte, não é árvore de aflição, não é árvore de amargura. Con el Señor Uma pessoa com o Senhor tem o fruto da vida. A árvore da vida, o alimento da vida, não é de tristeza, não é de solidão, não é de amargura. E se você está vivendo em tristeza ou em amargura, em solidão, é porque você não está comendo bem do fruto que o Senhor está nos dando, que é o próprio Senhor Jesus Cristo dentro das nossas vidas. el fruto del justo O fruto do justo es árbol de vida, é árvore de vida, pero mas el que gana algo o que ganha almas es sabio. é sábio. Algunos dirán, Alguns dirão: ¿y cómo hago por qué? e como é que eu faço? Porque eu não ganhei ninguém. Bueno, siempre Bem, la primera oportunidad, sempre tem uma primeira oportunidade. porque acá dice, Porque aqui diz: o que ganha almas é sábio. ¿qué quiere decir? E o que isso quer dizer? Que el ganador de almas Que o ganhador de habla almas por hablar, não fala por falar, no improvisa sus não palabras, improvisa suas palavras. estudia Ele estuda lo que el Señor o desea. que o Senhor deseja que ele pregue. Es una persona que está Ele é uma atesorando pessoa la que está tesourando a palavra no seu coração. E o próprio Senhor o guiará. quienes podrá compartir. A quem ele poderá compartilhar a palavra. Tal vez conoce mucha gente, Talvez você conheça muita gente, mas você nunca pregou o evangelho para elas. un tiempo Mas sempre há um tempo llegar a él. para chegar a eles. Estamos haciendo como iglesia Ao que nós estamos fazendo como igreja que se está orando. é que estamos orando. Unos están orando por 3 personas, Uns estão orando por 3 pessoas, por más. outros por mais, Número clave, mas o número-chave, 3 pessoas, por 30 orando por 30 dias
para la salvación. para a salvação dessas pessoas. Y después de esos 30 E depois desses 30 dias, van y los visitan. vão e os visitam e os corações estão Y he abertos. escuchado, pero muchos E eu escutei muitos, mas muitos testemunhos que lo hicieron. que fizeram e que foram Esos efetivos. 30 días de oración. Esses 30 dias de oração foram o que abriu a porta para que essas pessoas Por eso se dice convertessem. Por isso é que diz: acá, y el que gana almas, que o que ganha almas é sábio. para ganar almas. Para ganhar almas, há que pagar um preço. Y ese precio E esse preço, todos nós pagaron. podemos pagá-lo. Y cuando uno lo hace, E quando uma pessoa o faz, vai ver a graça, o favor e a bênção de Deus propias vidas. nas nossas próprias vidas. Diga aleluia. En 1 Corintios, Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22, verso 22, el apóstol Pablo o apóstolo Paulo dijo, "Me he disse: hecho débil a los Eu me débiles fiz fraco para os para fracos, ganar a los débiles. para ganhar aos A fracos. todos me he hecho de todo, Para todos eu me fiz de tudo, para que de todos os modos eu possa salvar alguns. Olha a forma como o apóstolo expressa a maneira de chegar aos corações. y por eso dijo, me he hecho débil. E por isso disse: Eu me fiz débil, fraco para os Se fracos. siente fracasada, Se uma pessoa se sente fracassada, ¿qué hace cuando le va a predicar? o que a gente faz quando a gente vai pregar? Eu já passei por Yo isso. ya viví el fracaso, Eu já vivi o yo fracasso. ya pasé por esa lucha Eu já passei por essa luta. y nos ponemos. E nós nos colocamos no nível dessa pessoa. Pero si va a predicarle Mas se você vai pregar a um empresário, la manera como él logró, a maneira como ele conseguiu alcançar suas finanças, tú puedes hablar. aí você pode falar com ele de que você conheceu ao empresário de empresários, o Senhor Jesus, e que é quem dá a provisão, sem que a gente tenha que se matar por isso. Nos ponemos Então nós nos colocamos ao nível para qué? dos outros para quê? Para levá-los a Jesus. El mismo Señor O próprio Senhor, tuvo compasión de que nosotros. teve compaixão de nós, quer que nós tenhamos compaixão das outras pessoas. Yo sé que Dios los quiere usar Eu sei que Deus quer usar vocês de uma maneira sobrenatural, ganando personas. ganhando ¿Puede pessoas. creer? Você pode crer? ¿Lo puede creer? Você pode Un crer? aplauso a Jesús. Dê um aplauso a Jesus. En 1 de Timoteo, Em 1 Timóteo, en el capítulo 2, no capítulo en 2, el verso 4, no versículo 4, el apóstol Pablo, o apóstolo Paulo el diz: cual quiere o qual que todos los hombres o qual sean quer que salvos. todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. ¿Alcanzan a entender? Vocês conseguem entender? Dios quiere que Deus todos quer los que hombres todos os sean homens salvos sejam salvos y vengan al conocimiento. e venham ao conhecimento da verdade. No dijo, Dios Não quiere disse que Deus algunos quer que alguns hombres homens sean salvos. sejam salvos. Deus Deus está está pensando pensando nas multitudes. nas multidões. E agora, Ao pensar nas multidões, a gente pode dizer: o que eu faço para chegar nas multidões? É muito simples. muito sencillo. Muito simples. Eu estuve pastoreando, Eu estive pastoreando, lo dije antes, como eu disse antes, por 9 anos, por 9 anos. iglesias pequeñas. Igrejas pequenas. Pero cuando empezó la misión Mas quando a carismática Missão Carismática Internacional começou, el Señor, o Senhor, no ahí mismo, unos añitos después, não na mesma hora, mas uns anos me dio depois, un principio. me deu um princípio. Porque yo tenía células Porque eu tinha células en la iglesia que empecé, na igreja que eu comecei, pero mas lideraba todas las células. eu via que eu liderava todas as células. El Señor E o Senhor me empieza a mostrar. começou a me mostrar, a dar a estratégia. Es una estrategia tremenda. É uma estratégia tremenda Ustedes la han leído, la han que vocês já leram, já escutaram, mas nunca obedeceram. escuchado, que es Que é entrenar. o treinar a 12 pessoas. Jesús, es que eso fue lo que Jesus, hizo Jesús. isso foi o que Jesus fez. Él escogió Ele 12 escolheu 12
Y cuando uno lee E quando a gente lê os evangelhos, esos 12, esses 12 iam com ele, aún mesmo, a un hombre e ele ainda deu a mão para um homem muito cheio de dinheiro, que le dijo el Señor, que disse: Senhor, Señor, ¿qué hago para Senhor, o que eu faço para ser salvo? conoces la palabra? Você conhece a palavra? Las escrituras. Você conhece as escrituras? Ai, sim, Senhor, eu conheço desde cedo. Darás, no Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho de ninguém, etc. Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Y dice que el Señor mirando, E diz que o Senhor, olhando para ele, o amou e disse: solo te falta. só falta uma coisa. Vende todo lo que tienes, Vende tudo o que você tem pobres. e dê aos pobres, e você terá riquezas no céu. Eu vender tudo o que eu tenho para dar para outros. Se puso a llorar, E ele começou a chorar, dio la espalda. virou as costas e se foi. ¿Qué dijo el Señor? E o que o Senhor disse? Tan difícil es Quão difícil é que alguien que tiene su corazón que alguém que tem o seu coração no dinheiro entre no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha que un rico entrar. que um rico entrar no reino dos céus. Cuando las personas ponen en el Quando as pessoas colocam o coração no material, Dios de ellos o Deus deles é esse. todo lo que están recibiendo, Tudo que eles estão recebendo das suas finanças, pero cero intimidad. mas zero intimidade com Deus. Hombres que son muy prósperos, Agora, tem homens que são muito prósperos, no es el dinero. mas o Deus deles não é o dinheiro. El dinero es O el siervo, dinheiro é o servo deles. porque el dueño Porque o dono dos que têm o dinheiro na maneira correta é o Senhor Jesus Cristo. alcanzan a entender eso. Vocês conseguem entender isso? Escuche, Escute, Dios escogió Deus escolheu 12 personas, 12 pessoas, pero había uno mas havia que um mostraba como un santico que se portava de santinho y era un ladrón. e era um ladrão. Y el Señor discernió que ese le gustaba. E o Senhor viu que ele era uma pessoa que gostava de dinheiro e disse: você vai lidar com a bolsa de dinheiro. Le puso lo que él quería. E colocou o que ele queria. Cuando daban ofrendas, él dejaba algo para él. Então, quando chegavam as ofertas, ele tirava algo para ele e outro para a oferta. E pensou que estava enganando as pessoas. No se dio cuenta que E não percebeu que estaba enganando a si mesmo. ¿Cómo terminó ese hombre? E como terminou esse homem? Con una soga al cuello, Com uma corda no pescoço, enforcado lejos de la salvación. e longe da salvação. Ahora, cuando alguien, Agora, quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus, todo dentro de la persona, tudo dentro da pessoa muda. ya las cosas viejas, As coisas velhas já passaram. ojo, Observem, porque hay hombres, porque há homens que interpretam isso mal. una mujer viejita, pero ya Eu tinha uma mulher velhinha, mas ela já passou. y se va con otro. E se vai com outra. No, no, no. Dice Não, las não, não. cosas Diz viejas, as coisas velhas, não as mulheres velhas. las cosas viejas As coisas velhas já passaram. pasaron. He aquí, E eis todas que son tudo é hechas feito novo. Cuando Dios Quando Deus bendice abençoa, y esa bendición viene, Ele abençoa e essa bênção vem sobre cada um de yo nós. empecé a escoger, Quando eu comecei a escolher a equipe de 12, lo escogí. eu escolhi dos que eu tinha treinado. Me reunía con ellos Eu me reunia com eles una vez a la semana uma vez por semana y la reunión empezaba a las, e a reunião começava às 9 da manhã. pero sabíamos que entrábamos Mas sabíamos que entraríamos, mas não sabíamos a que hora íamos sair. todo el tiempo Porque era todo o tempo de ministração na palavra, de meditación. Y ahí fue em orientação, e foi aí onde se consolidou uma equipe de 12. esos 12, Esses 12, porque não eram somente 12, não era só para treinar outros, mas também a grande maioria, hoje em dia, são pastores que el Señor los llevó que
que o Senhor levou a conquistar a cidade de outras nações estão dando frutos sobreabundante. ¿Cuántos dicen aleluya? Quantos dizem aleluia? Por isso, através de Timóteo, o Senhor disse: o qual quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, ele sempre estava inspirado por Deus. Mas o que mais lhe interessava era que as pessoas se conectassem com a verdade e não se separassem dela. Ou seja, é como um casamento. Quando eu conheci a minha esposa, eu fiquei assim. E ela não era cristã. Eu sim, eu já era cristão. E nós nos encontramos aí em um hotel. Ela estava em um quarto com a família e eu em outro quarto sozinho. E falamos um pouco com ela, mas logo eu senti uma atração por ela, mas ela não era cristã. Eu entrei no meu quarto e disse: aqui não tem diabo que vai ganhar isso de mim. Eu vou entrar e repreender. Eu vou repreender o adversário. E eu entro, eu começo a orar. E quando eu começo, todo o quarto se encheu da glória de Deus. E o Senhor me falou e disse: não é necessário que você repreenda. Ela vai ser sua esposa. E eu: verdade, aleluia. E quando eu saio, ela não estava. E eu não voltei a vê-la. Até 9 meses depois, que um irmão fez uma festa. Ele não era cristão. Ele fez uma festa, chamou os amigos e entre os que ele convidou a minha esposa. E quando alguém me disse: seu irmão fez uma festa e convidou a fulana, e eu: eu não vou a festas, mas nessa eu vou. Quando eu cheguei, pum, aí estava. Mas ela estava com uma amiga. Eu disse: como eu faço para me aproximar dela? Como é que eu faço? E eu: já sei. E aí eu chamei a amiga para dançar. E a minha amada, que nessa época não era minha amada, mas era quase a amada, disse para a amiga, antes que eu chamasse para bailar, para dançar, disse: se vê, esse jovem é de outra religião, e eu creio que ele dança. Mas aí sim, depois eu fui e chamei a outra. Aleluia. Era como se estivéssemos dançando num tijolinho. Antes eu dançava muito, mas agora não. Agora com tranquilidade. E falando. E sempre a nossa amizade. Até que chegou o momento que o Senhor nos deu a bênção de que nos casássemos. E aleluia. Nada melhor que estar bem casado, irmãos. Em dezembro, no dia 28 de dezembro, nós cumprimos 46 anos de casados. E eu quero dizer para vocês, nunca o amor diminuiu. Aí eu compreendi o que ensina a palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito.
Quando uma pessoa chega nessa maturidade, nessa amizade, nessa intimidade, ahí es algo. aí é algo sobrenatural. Quiero decirles, Eu quero dizer a vocês el mejor amigo del hombre no es que o melhor amigo do homem não é o cachorro. el mejor amigo que O puedo melhor amigo que um homem pode ter, ou melhor amiga, é a esposa. con mi esposa. Com a minha esposa, Hablamos nós falamos todos los días. todos os dias. Aún cuando me tocaba viajar, Mesmo quando eu tinha que viajar, estar em outros países, que ela não podia me acompanhar, também por causa do seu trabalho, todos os dias nós nos comunicávamos, investíamos tempo, mas nunca deixávamos passar um dia sem a comunicação. tener un hogar estable Ter um lar estável, decirles, eu quero es dizer la más grande bendición que é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter. y yo doy gracias a Dios E eu dou graças a Deus, porque no me dio la Mujer Maravilla, porque Ele não me deu uma Mulher me Maravilha, dio una maravilla de mujer. me deu uma maravilha de mulher. E, Hombres, homens, mi consejo es, o meu conselho é: si mermó la relación, se a relação com o seu cônjuge póngase. diminuiu, se propõe a restaurá-la. Perdonar, Perdoar o passado. no que cuando lo mire, la mujer mire al hombre, Não que quando o homem olha a mulher, olha para o homem, ai, cuando me acuerdo de lo quando eu me lembro do que ele fez, ai, Perdone. El perdoe. Señor te perdonó con Se o todo Senhor lo te que hiciste. perdoou com tudo que você ¿Por fez, qué tú no lo vas a perdonar? por que você não vai ¿Y por perdoar? qué él no la va a perdonar? E a por él? que ela não vai Diga perdoar ele? aleluia. Diga aleluia. Todo va a cambiar. Tudo Todo mudou. va a cambiar en mi hogar. Tudo Todo mudou va a no meu cambiar lar. en mi matrimonio. Tudo Voy a mudou tener, no meu matrimônio. Eu vou ter, no la Mujer Maravilla, sino não a Mulher Maravilha, mas uma maravilha de diga mulher. aleluya. Diga Dá um aleluia. aplauso a Jesús. Dê um aplauso a Jesus. Ahora, Agora, quiero pedirles algo. eu quero pedir algo. Por un momento con los que están casados. Por um momento aos que estão casados. El cónyuge no esté acá. Embora o cônjuge não esteja aqui, mas fique de pé. Ahora, si el cónyuge está Agora, al se o lado suyo, cônjuge diga, estiver do seu lado, aproveita, tómela de la manita. pega pela mão. E Si pasaron por un momento difícil, se passaram por um momento difícil no matrimônio, se hirieron, onde se feriram, pero mas nunca se pidieron perdón. nunca pediram perdão. Pero ella ya sabe que la perdoné. Ah, mas ela já sabe que eu perdoei. Não, ele já sabe. Não. Hoy Hoje, van a decirle, quiero que vamos dizer, eu quero que você me perdoe no que eu falei contigo. ¿Por qué? Por quê? Nosotros cuando nos acercamos a Jesús, Porque quando nós nos achegamos a Jesus, lo primero que hicimos, o primeiro que nós fazemos foi pedir-lhe perdão. cuando uno pide perdón, Quando uma pessoa pede perdão, el Señor extiende su perdón. o Senhor estende o seu perdão a nós. Ele estende a sua misericórdia. Y si fallaron y nunca han pedido perdón, E se falharam e nunca pediram perdão, peçam perdão. pidan perdón Peçam perdão y prometan e prometam que los ojos serán, que os olhos serão para o cônjuge. ¿ok? Ok? Tomen un momento y ahora, Então tomem um momento e falem com o cônjuge. Já, agora, sim. si no la tiene ahí cerca, Se não tem aí perto, o la mujer o el marido no lo tiene, ou seja, o marido e a mulher não estão perto, sienta que está ahí al frente. sinta que está aí na sua frente. Brazos así, Coloca os braços assim, meu amor. te perdono. Eu te perdoo, me perdoe. Y empiece a orar, E comece a falar como se estivesse perto. empiece a orar. Comece a orar. O pide perdón, E ou pede perdão ou dá perdão. pero hágalo de corazón. Mas faz de coração. Y las solteras, E as solteiras continuem sentadas. pero diciéndole al Señor, Mas dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero que tu me des a pessoa correta. y quiero decirles, E eu quero dizer,
Nunca o Senhor chega tarde. Ele sabe o momento em que tem que trazer a pessoa certa. Mas descansem nas promessas. Descansem nas promessas. E as que ficaram viúvas, abracem ao Senhor e derramem um coração diante dele e adorem. Agora, por favor, levantem os braços aos céus e digam: Senhor Jesus, obrigado por estender a tua misericórdia. Obrigado por nos dar o teu amor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por romper todas essas cadeias de opressão. Obrigado pela família que tu me deste. Obrigado pelo marido ou a esposa que o Senhor me deu. Obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado pelo ministério que o Senhor me deu. Obrigado por crer em mim. Obrigado por me amar tanto. Obrigado por ofertar sua vida para a minha salvação. E hoje, Senhor, eu quero entregar minha vida totalmente para Ti. Obrigado por me proteger, por me guiar e por me dirigir. Obrigado por me perdoar as nossas ofensas, não só contigo, mas também com o nosso cônjuge. Obrigado por cancelar argumentos do passado. E obrigado por trazer a Tua bênção sobre a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga graças a Ele, diga obrigado. Eu vou pedir que todos estejam de pé. Agora, cada um aqui sabe no que falhou ao Senhor. E esse é o momento para restaurar essa relação. Lembre-se, o fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Vamos colocar a mão no coração. Vão repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoa-me. Porque eu não tinha entendido o que é o fruto da vida, que é ganhar almas. Perdoa-me pela minha negligência. Perdoa-me por não me centrar no que diz a Tua palavra. Me perdoa porque eu coloquei o meu na frente. Mas hoje, Senhor, eu renuncio a esse pecado. E eu te peço que me dês a Tua graça, a Tua unção, a Tua bênção, para poder, Senhor, entender a Tua palavra, para poder comunicar a Tua palavra a outros, para poder ganhar muitas pessoas, para que quando eu parta desse mundo, eu possa dizer que eu tenho um fruto abundante e superabundante. Ajuda-me, Senhor, a sempre permanecer no centro da Tua vontade, sem me afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Por favor, Senhor, eu te peço que tudo que o Senhor está vendo de incorreto na minha vida, que o Senhor arranque pela raiz, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, e que seja levado à cruz, e que tudo fique destruído na cruz do Calvário. Tudo o que corresponde ao velho homem, que saia
saia agora mesmo da minha vida, que vá diretamente para a cruz, e aí fique crucificado esse velho homem, no nome de Jesus. Agora coloque a mão na cabeça e diga: Pai, que a tua unção, a unção do Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Tome o controle da minha mente, das minhas emoções e da minha vontade, para que tudo que eu falar seja inspirado na tua palavra, para que tudo que eu escutar seja inspirado na tua palavra, para que tudo que eu fizer seja para glorificar o teu nome. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Um aplauso a Jesus. Forte esse aplauso a Ele. Forte esse aplauso a Ele. Diga a 5 pessoas: esse é um novo começo. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Bueno, un aplauso a Jesús.